alegria ter você aqui novamente. Mas espera só um pouquinho. Fui fechar a porta para evitar os ladrões. Brincadeiras à parte, meus amores, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os 4 principais ladrões do tempo e como eliminá-los. Você já ouviu falar sobre os ladrões do tempo? Como que é isso na vida da mulher? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vou trazer uma ferramenta para você, que você vai entender como se tornar 30% mais produtiva no dia a dia. O primeiro ladrão do tempo é tentar ser multitarefas, especialidade de nós, mulheres. A gente quer cozinhar, falar no telefone e cuidar das crianças ao mesmo tempo. A gente quer trabalhar e navegar na internet e ainda ficar atenta ao WhatsApp ao mesmo tempo. Porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que resolver o mundo, tá tudo nas nossas costas. Não é assim, meus amores. Vamos lá. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, além de demorar mais para fazer, não faz bem feito nem uma coisa e nem a outra. Então bora lá? Dá uma pausa no vídeo, pega papel e caneta, e para esse exercício vai precisar também de um cronômetro, que pode ser aí no seu celular. Tô te esperando. Preparado? Então vamos começar. Você vai ativar o cronômetro e assim que você ativar, você vai colocar um abecedário de A até G para valorizar o nome da Gabi. Depois você vai colocar ao lado os números de 1 a 7 em forma cardinal. Depois você vai colocar os números romanos de 1 a 7 também. Vou fazer aqui junto com você. Já fiz esse exercício várias vezes e sempre o resultado foi bem parecido. Então vamos. Cronometrando aí. O meu aqui deu 30 segundos, ponto 98, quase 31 segundos. E o seu? Quanto que deu? Anota aí no papelzinho o seu resultado. Agora, segunda etapa do exercício. Deixa esse do lado. Você vai pegar aqui, ó, vamos começar aqui embaixo. E você vai fazer a mesma coisa, só que primeiro um, depois outro, depois outro. Certo? Então você vai colocar aqui, ó, o A, o número cardinal e o número romano. Depois você vem aqui embaixo, coloca o B, o número cardinal e o número romano, certo? Preparar, apontar? Já! Tô começando aqui, você faz aí no seu tempo. Parar. O meu deu 46,84 segundos. Então, qualquer continha que a gente vai fazer agora. Uau, deu 50% praticamente. O que esse exercício está me mostrando aqui? Que quando eu tento ser multitarefas, ou seja, quando eu estou escrevendo um texto e de repente eu lembro que eu tenho que fazer uma ligação, e aí enquanto eu estou escrevendo o texto eu vou fazendo a ligação. E aí, enquanto eu estou escrevendo o texto, também eu lembro que eu preciso de uma imagem para o texto e eu paro aqui no meio que eu estou escrevendo para pesquisar a imagem. Quando eu faço isso, eu demoro 50% a mais para terminar a mesma atividade do que se eu não tivesse feito isso. Observa, o que a gente fez aqui foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que aqui eu fiz numa ordem linear. Primeiro eu faço uma atividade, abecedário, depois eu coloco em números cardinais, depois eu coloco em números ordinais. E aqui eu tentei ser multitarefas. Primeiro eu faço uma atividade, aí eu paro para fazer a outra, depois eu paro para fazer a outra, e depois eu volto para uma, e por aí vai. Isso, meus amores, é ser multitarefas, é tentar ser multitarefas. Então, olha aqui uma pesquisa que foi feita sobre isso. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz mais de uma atividade ao mesmo tempo? Quando a gente faz uma atividade, o nosso cérebro está feliz, está em flow, está concentrado naquilo. Mas quando a gente começa a fazer uma atividade
aí para fazer qualquer outra coisa, ou é interrompido, e essa interrupção, ela pode ser interna ou externa, pode ser nossos pensamentos, né? Eu lembro que eu tenho que fazer outra coisa, paro para ver essa outra coisa, ou pode ser uma interrupção externa, que é um telefone que toca, uma pessoa que bate na porta, e por isso que eu fiz aquela brincadeirinha de fechar a porta. Você percebe que quando eu fui fechar a porta, eu voltei, e aí eu tive que recomeçar, e toda vez que a gente muda de atividade, leva um tempo para o nosso cérebro voltar para o que estava fazendo antes. Então, isso desgasta, a gente fica mais cansado, desgasta a nossa energia. E é por isso que a gente está falando aqui do pilar da energia. Tempo pra gente, nosso cérebro sair do que a gente estava fazendo, fazer outra coisa, depois voltar e retomar aquela linha de pensamento é muito desgastante. E com isso, além de a gente não fazer nada bem feito, quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada bem feito, a gente ainda fica mais cansado. Então, dito isso, combinado que não tentaremos mais ser multitarefas, certo? Às vezes é até bom ser multitarefa, mas em que sentido? É bom a gente aproveitar o tempo, fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tô na academia, enquanto eu tô na esteira, eu tô com fone de ouvido, ouvindo uma aula, ouvindo um audiobook, algo interessante. Você percebe que eu tô aproveitando meu tempo enquanto eu tô caminhando para fazer outra coisa. Só que uma atividade física e uma de raciocínio, né? Eu não tô me concentrando em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, dito isso, vamos para o segundo ladrão da produtividade, que é se render às tentações. Olha quantas tentações, meus amores, redes sociais. É Facebook, é Instagram, é YouTube, são as notícias que agora as pessoas colocam aqueles alertazinhos e às vezes a gente aperta lá no sim, até mesmo sem querer, e aí sempre que aparece um artigo novo, apita lá para você. Então, se você não dominar o seu tempo e a sua agenda, você acaba virando marionete dos outros. Alguém te manda um e-mail, você vai lá e lê. Aí alguém te manda um WhatsApp, você vai lá e responde. E aí entra no grupo, pipoca de informação e você vai lá e se perde em um monte de informação, né? Então, a gente tem que cuidar primeiro do nosso, o que é mais importante para mim, o que eu tenho que fazer para depois eu olhar para isso. Precisa cuidar disso. Tá? Então, o que eu fiz aqui para isso? Eu tenho um telefone, que é o telefone do Batman, ou seja, quem tem é meu marido, é a escola, e esse telefone ele fica ligado, porque ele serve para casos de urgência. E o outro telefone, que é onde eu estou em todos os grupos e me comunico com a maioria das pessoas, que é um telefone que eu tenho alguns horários específicos para ir lá olhar para ele. Então essa é uma dica, e aí você pode buscar alternativas para que você consiga eliminar essas distrações, sabe? Ter a tela do computador mais limpa, tirar o celular, ativar aquele bloqueio de notificações, certo? Terceiro ladrão da nossa produtividade, já tá aqui junto e é aqui que o bicho pega para as mulheres mães. Não controlar as interrupções. Isso afeta até as mulheres que não são mães ou que já têm os filhos criados. Por quê? Porque nós, mulheres, temos mais dificuldade de dizer não. Nós temos um perfil mais cuidadora, né? E essa nossa tendência de querer cuidar, querer ajudar as outras pessoas, faz com que a gente esteja sempre aberta para o próximo. E isso restringe o nosso tempo para aquilo que é nosso mesmo, que a gente precisa cuidar pra gente. Então, fechar a porta quando você tem que se concentrar em alguma coisa, ter uma rede de apoio, buscar uma rede de apoio. Por exemplo, nesse exato momento, meu marido saiu com as crianças. Então, a gente precisa se organizar para a gente conseguir usufruir dessa rede de apoio, porque não é todo dia que eu tenho meu marido aqui para me ajudar. E, aliás, no começo ele nem estava disposto a me ajudar. Depois que o negócio deu certo, aí ele ficou mais disposto a me ajudar. E então, a sua rede de apoio também, às vezes você fala assim, caramba, mas eu não tenho essa rede de apoio, o que eu faço? Tenho certeza que você tem criatividade para buscar. Quando a gente quer muito uma coisa, tudo deixa de ser desculpa e a gente começa a criar as oportunidades. Quando não é importante, não é prioridade, dinheiro, tempo, é tudo vem, né? Tudo é um problema. Quando algo é prioridade pra gente, a gente para de dar desculpa e começa a
encontrar soluções criativas para poder resolver esse nosso problema, certo? E lá no programa Mamãe Sucesso tem bastante soluções criativas aí para vocês. Então, o que é importante pra gente interromper? Pra gente eliminar, controlar essas interrupções. Se organizar meu dia, organizar minha agenda, ter clareza do que eu preciso fazer e trabalhar muito as nossas questões internas também, porque lembra que eu falei que essas distrações, elas podem ser internas ou externas? Tudo isso está dentro aqui dessa etapa de energia, porque a minha energia, ela precisa ser geral, eu preciso tá com a minha saúde, a minha vida, todos os meus papéis integrados. Então eu preciso identificar quais são os meus papéis. Eu sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou profissional, e o que eu faço, quais são as minhas responsabilidades dentro de cada um desses papéis, como que eu me sinto dentro de cada um desse papel, aonde que eu tô colocando mais a minha energia, o que tá ficando para trás e quais estão sendo as consequências. Olhar para tudo isso e organizar isso vai nos ajudar a encontrar um momento para nós, eu comigo mesma, né, que também é um papel meu, e conseguir assim controlar essas interrupções da sociedade, de tudo que tá fora. E por último, não ter uma rotina. Você percebe como está tudo integrado? Ser multitarefa, se render às distrações, permitir que o outro que está fora nos interrompa, tudo está conectado com a rotina, porque é nessa rotina que a gente vai ter clareza do que tem que ser feito, é quando a gente organiza de fato essa rotina. Porque se você não tem clareza de quais são suas metas, seus objetivos, quais atividades você tem que fazer, né, que está dentro lá do plano de ação que a gente vai falar mais lá pra frente, o que é mais importante ser feito, qual que é o seu grande porquê, você está sempre olhando para esse seu grande porquê, ele é muito importante, porque senão você acaba se rendendo. E tudo isso acaba ficando desgastante, a gente gasta a nossa energia, a gente fica triste, cansado, com pensamentos de que pra mim não funciona, pra mim não dá certo, eu não sou capaz, não sou boa o suficiente, ninguém me ama, ninguém me quer. Tudo começa aqui, na gente organizar a nossa rotina, a gente organizar a nossa vida, a gente tomar uma decisão. O que eu realmente quero para minha vida? Qual é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer para conseguir organizar tudo isso? Lembra que eu falei quando eu contei um pouquinho da minha história? O que aconteceu? Voltei da licença maternidade num ambiente que eu já não queria estar, mas eu fiquei naquela expectativa de que fossem me mandar embora, porque uma galera já tinha sido mandada embora e N coisas estavam acontecendo. E assim eu fui deixando a vida me levar. A vida leva eu. Só que nesse tempo que eu fui deixando a vida me levar, a minha filha foi ficando triste. E a minha vida toda foi virando uma bagunça, eu estava desconectada do mundo. Então eu tomei uma decisão de ir atrás dos meus sonhos. Eu sabia o que eu queria, tinha tempo, eu tinha dinheiro? Não, eu simplesmente encontrei alternativas para me colocar em movimento. Comecei já com o trabalho dos meus sonhos? Não comecei com o trabalho dos meus sonhos, porque eu nem tinha clareza de que era esse meu grande sonho, mas é como um labirinto. Quando você abre uma portinha, assim você entra, você vai encontrando outros caminhos, outras portas, outras alternativas. E chega um momento quando você não se rende ao desânimo e você vai lá e faz com o que você tem na mão, e o que você tem na mão são seus recursos internos, em primeiro lugar, as portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo e você vai despertando para coisas que você não via antes. Certo? Meu grande objetivo com a aula de hoje era te apresentar este exercício para você identificar o quanto tempo você perde quando você tenta ser multitarefa, quando você se rende às distrações, às interrupções e quando você não tem uma clareza do que deve ser feito. E aí, para você ter clareza do que deve ser feito, a gente vai conversar um pouquinho mais lá pra frente. E esses outros itens aí, ó, você já pode começar a organizar agora na sua vida. Combinado? Mas antes da gente finalizar, eu quero falar uma coisa aqui com vocês, que são os nossos centros de poder. Quando a gente vai trabalhar essa questão da produtividade, da nossa energia e organizar a nossa vida, a gente precisa estar atento a esses centros de poder. E olha o que eu trouxe aqui. Para conquistar os resultados desejados, os comportamentos, atitudes devem estar em concordância com as emoções,
que por sua vez precisam estar em concordância aos nossos pensamentos. Então, o que significa isso? Eu penso, eu sinto, eu ajo e então eu conquisto, certo? Todo resultado, tudo aquilo que acontece na minha vida, todas as minhas realizações, sejam elas positivas ou negativas, elas estão acontecendo como consequência de comportamentos, atitudes que eu tive ao longo da minha vida. Ou seja, mudar os resultados depende de mudar os comportamentos, as atitudes. Só que, se eu não sei que comportamento é esse meu que não tá legal, que atitude é essa minha que não tá legal, como é que eu vou mudar? E às vezes eu até sei, mas eu não consigo mudar no automático se eu não alinhar isso com o coração. E se eu não alinhar o meu coração com o meu pensamento, tá? Então, por que eu tenho que alinhar com o meu coração? Porque toda atitude é fruto de uma emoção. 90% a 95% das nossas atitudes estão no automático. A gente já parou pra pensar como é que se escova os dentes? Como que você dirige? Tá no automático. Eu preciso ter esse alinhamento de corpo, coração e mente. Precisa ter essa organização em mim para que eu consiga realmente mudar os meus comportamentos. Essa tensão que de repente faz com que você procrastine, acredite que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não é capaz, que o palco do vizinho, né, o palco do outro é melhor, começa a comparar o palco do outro com os seus bastidores, acredita que o quintal do vizinho é melhor que o seu. São emoções que estão fluindo de pensamentos automáticos, repetidos, que estão aqui na sua cabeça. Então aí, eu levo no programa muitas atividades para a gente organizar isso, mas uma coisa que a gente fala agora é para você incluir práticas meditativas. E meditar também você não precisa ficar em posição zen, fazendo mantras não, tá? É você fechar os olhos e respirar. Então, hoje, a partir de agora, você vai colocar o alarme aí para despertar pelo menos 3 vezes no dia, aí de manhã, no meio da tarde, de repente depois do almoço, final da tarde, e se possível 4 vezes, vai até antes de dormir você faz esse exercício. Respira por 1 minuto. Meditar não é ficar sem pensar, é você estar atenta aos pensamentos e com isso você vai fazendo uma desfragmentação no seu cérebro, para que você consiga estar mais atenta a quais são os pensamentos automáticos que estão gerando essas emoções em você, que estão fazendo com que você tenha comportamentos que você nem percebe, mas que trazem resultados que não é o que você quer. Então, para fechar, recapitulando, 4 principais ladrões do tempo. Tentar ser multitarefa, se render às distrações, não controlar as interrupções e não ter uma rotina. E sobre clareza, sobre metas, planejamento, que vai te ajudar a organizar a sua rotina, a gente vai falar nas próximas aulas. Exercício para já, eliminar o máximo possível de distrações e interrupções, deixar de ser multitarefas e incluir na sua vida 3 ou 4 paradinhas de 1 minuto para respirar. Beijos no coração. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o alarmezinho para que você seja notificada sempre que um novo vídeo estiver por aqui. E lembre-se de deixar o seu joinha. E eu quero saber aqui nos comentários o que você achou dessa aula e quais são as suas maiores dificuldades com relação à produtividade. Beijos no coração e até a próxima aula. Olá, eu sou a Karine Cardinale, eu sou coach de vendas, coach de empoderamento feminino e sou terapeuta breve. Antes de ter filho, eu tinha uma vida muito agitada profissionalmente. Eu sempre trabalhei muito, trabalhei de manhã, de tarde, de noite e gostava dessa vida, era uma rotina muito gostosa, era tudo muito bom, né? Eu tinha uma autonomia muito grande na minha vida. Mas aí vem o meu tão sonhado, tão desejado filho, né? Eu esperei, eu desejei ele por muito tempo. E aí quando ele veio, eu me vi ali parada, perdida, né? Porque por um lado eu tinha ali um pacotinho tão desejado, tão sonhado. Por outro lado eu tinha perdido a autonomia da minha vida e eu não conseguia mais me imaginar no mercado de trabalho convencional.
E eu ali para decidir, né, se eu voltava para o mercado de trabalho ou se eu ficava ali sendo mãe, cuidando dele, né? E era isso que eu queria ser mãe, eu não queria terceirizar a maternidade. Mas eu não conseguia fazer acontecer. Eu já tinha empreendido outras vezes, né? E era muito mais fácil conseguir quando não se tem filho, tudo funciona, você faz um planejamento e faz acontecer, o negócio vai. Depois que você tem filho, é diferente. E eu me sentia sozinha, angustiada, agoniada aqui em casa, que eu pensava, gente, por que tudo dá certo para todo mundo e para mim não dá? As pessoas pensam assim, eu vou fazer tal coisa, vai lá e faz, e eu não conseguia, né? E aí um dia eu vi aqui uma divulgação de uma palestra da Vanessa, né, do programa Mamães de Sucesso, e eu falei, poxa, não é que eu vou me inscrever e vou assistir esse negócio aqui? E eu me inscrevi e não consegui chegar a tempo da palestra. Eu acho que eu estava fazendo meu filho dormir, alguma coisa assim. Eu cheguei e já peguei a palestra pela metade. E quando eu cheguei, quando eu entrei, a impressão que eu tive é que só tínhamos nós duas, né? Tudo que a Vanessa falava era exatamente para mim. Era exatamente tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando. E eu pensei, gente, ela me entende. Até que, enfim, eu encontrei alguém que me entende. Alguém que consegue entender sem julgamentos. E eu não lembro se ela se lembra disso, e provavelmente, talvez até não, porque muita gente na palestra, né? Eu sei que a única coisa que eu consegui digitar no chat lá da palestra foi: Vanessa, você é tudo que eu preciso nesse momento. Porque eu vi aquilo ali como uma luz ali no fim do túnel, né? E aí eu entrei para o programa Mamães de Sucesso. E à medida que eu ia assistindo aquelas aulas, eu ia vibrando, porque a sequência das aulas são exatamente dentro do que eu precisava, dentro do que a gente precisa. E eu ia me identificando com cada aula, e cada aula ia sanando uma dificuldade minha. E não só uma dificuldade enquanto empreendedora, sabe? Mas uma dificuldade assim enquanto mulher, enquanto humana, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, as aulas são muito alinhadas e eu ficava encantada. E aí a coisa começou a acontecer, né? A sensação que eu tinha era essa: eu não tô sozinha, tem alguém de mãos dadas comigo para eu fazer acontecer a minha vida, para eu fazer acontecer a minha história. E eu lembro que antes disso tudo eu falava com as pessoas assim, as pessoas perguntavam: você não vai voltar pro trabalho e tal? E eu tinha um trabalho bom, né? E eu falava assim: não, eu quero ser mãe. Eu já era mãe, mas eu quero ser mãe, eu quero cuidar do meu filho, não vou terceirizar a maternidade, né? E eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e continuar, e cuidar dele mesmo em casa. E eu lembro que algumas pessoas falavam assim: você vai ter que escolher, isso tudo não dá, né? Pelo menos naquela fase tão pequenininha, tão dependente. Mas o programa Mamães de Sucesso veio exatamente para quebrar isso aí, né? E eu posso dizer que hoje eu sou mãe, né? Hoje eu sou mãe tempo integral, assim, eu não terceirizo maternidade. Eu acompanho as lições de casa do meu filho, eu brinco com ele, eu sento com ele, vou assistir os desenhozinhos com ele, eu vou jogar bola com ele, eu vou jogar jogos com ele. Dia que ele não tá bem, eu acompanho ele, eu cuido dele, eu cuido dos dodóizinhos dele, né? E eu faço isso tudo, eu vejo cada detalhe, cada conquista, cada coisa, cada preparativo da evolução dele, né? E eu trabalho, e eu ganho dinheiro, e eu faço isso tudo exatamente porque existe o programa Mamães de Sucesso. Eu não tenho palavras assim para descrever a imensa gratidão que eu sinto, porque se isso tudo é possível, né? Eu consegui ser mãe, eu consegui trabalhar, eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui ter uma vida. E assim, até com a questão da autoestima. Minha autoestima melhorou assim, né? Porque quando eu entrei para Mamães de Sucesso, eu não cuidava do meu cabelo, eu não passava um batom, não fazia unha. Assim, o programa Mamães de Sucesso cuidou até dessa parte minha,
né, dessa minha reconexão, de encontrar comigo. Foi tudo muito lindo. Eu sou apaixonada, eu sou muito grata, porque se isso tudo existe, se todo esse meu projeto está acontecendo, é por causa do programa Mamães de Sucesso. Gratidão imensa, gratidão imensa.